O Brasil está colapsando e se nós não frearmos o vírus, não será diferente aqui em São Paulo. Shalom, shalom. Mais uma vez a gente aqui do canal Torá Viva. Quero agradecer ao Criador de estarmos aqui de novo junto aí com vocês. E espero que vocês estejam gostando do nosso canal. Bom, sou o professor Ronaldo, para quem ainda não me conhece. Sou formado na área de doutor em Ciência e Filosofia e Religião. Professor na área de Língua Hebraica e Cultura Judaica. Mas eu queria passar algo diferente hoje. Nós passamos mensagem de Deus, a palavra do Senhor, o ensino da palavra de Deus. Tivemos alguns vídeos maravilhosos que já comentaram, as pessoas já estão gostando, né, sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre a história de Jó. Mas hoje eu quero passar algo diferente, né? Nesse momento, eu queria passar sobre a questão da fase emergencial, a qual nós estamos adentrando a partir do dia 15. Começa essa fase emergencial. E algumas pessoas andam perguntando para mim, fazendo pergunta dizendo o seguinte: professor, o que você acha dessa questão da pandemia? Essa pandemia é Deus quem permitiu? É Deus que está lançando para castigar o ser humano? Ou você acha que pode ser outra coisa, problemas entre o homem mesmo e a sua ganância? Pois bem, ah, vocês viram que houve a entrevista do nosso governador João Dória falando sobre essa fase, a fase roxa, fase emergencial, onde agora tudo vai ficar muito mais restrito. E você sabe muito bem que até mesmo agora o transporte público vai ficar restrito, né? Com escalas de horário das 5 às 7, das 7 9, e das 9 às 11, essas escalas e muitas outras coisas que agora fecharam-se, apertando até mesmo para os comerciantes. Na verdade, a gente chega a ficar até um pouquinho chateado com a situação, porque na verdade, quantas pessoas estavam se erguendo, passando da primeira fase da pandemia, conseguiram se reestruturar, levantar, abrir os seus comércios para poder dar prosseguimento ao seu profissionalismo, ao seu trabalho, e de repente se lança mais uma vez essa fase. É a fase vermelha, que na verdade já era para ter feito desde dezembro de 2019, mas infelizmente não pôde acontecer, não foi feito, não aconteceu. Isso por questões do nosso próprio governo, que deveria ter trabalhado com uma visão, eu na minha opinião, né, vamos ser sinceros, deveriam ter uma visão mais focada em proteção do povo do que festas, curtições como Natal, Carnaval, até mesmo as eleições. Então até lá não tinha, né? Não tinha restrições, não tinha nada, mas depois olha o que aconteceu, né? Agora entramos numa situação chata. Mas a questão é, as pessoas perguntam: professor, o senhor acha que isso é a mão de Deus ou isso é a mão do homem mesmo? E daí uma resposta que eu queria deixar com vocês, usando as próprias escrituras, para nós compreendermos um pouco a mensagem do Criador. Bom, nós sabemos muito bem que Deus ele constituiu as autoridades. Ele levantou autoridades. As autoridades, os governantes, os reis, os presidentes nessa terra são representações de Deus. Representações na ideia de hierarquia, de comando, que é uma regra. Se no nosso mundo que vivemos existem leis e regras, com certeza também no reino do nosso Criador há leis, há regras. E tem que ser acatado, tem que ser obedecido. Senão, infelizmente, nós passamos dificuldades pelas nossas próprias faltas de obediência, nossos próprios desacatos. E isso faz com que a gente soframos. Por isso, vocês prestem bem atenção à mensagem do nosso governador Dória, dizendo sobre a questão de entrarmos nessa fase para poder resguardar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. E por outro lado, ao mesmo tempo, eu até entendo pessoas dizendo: mas olha só, professor, a gente tem que se guardar, se proteger, sim, mas por outro lado, né, e as pessoas que precisam trabalhar? Como é que fica essas pessoas presas agora, aprisionadas dentro de casa, com seus comércios fechados? Pessoas que dependiam do seu trabalho, tinham ainda dívidas para ser quitadas e pagas, como que vai ser agora? Essa é a questão. Aí já está a resposta quando me perguntam se é Deus fazendo isso. A minha resposta, a minha palavra, a minha devar, dabar no hebraico, a minha devar é a questão do seguinte: isso não é mão de Deus.
existe a permissão de Deus, e existe, Deus está neste controle, porém, não é diretamente lançado como castigo de Deus. Uma prova disso, vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo 1, depois você dá uma lidinha, ou quiser, e agora você vai ler aí junto comigo. Capítulo 1, do livro do profeta Isaías, está escrito no versículo 4 em diante assim: Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência, no hebraico zera, semente, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Aí, Deus, usando a boca ainda do profeta, ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta: por que vocês ainda seriam mais castigados se vocês rebelassem mais? Toda a cabeça já está enferma e todo o coração já está fraco. Lev, né? Kavaná, né? A intenção do coração. Eles estão falando de lev no hebraico, a coração, lev. Ele está dizendo que todo o coração fraco. O que é fraco? Desanimado. Todo o coração já está desanimado. Ou seja, nessa época, há 600 anos, antes de Cristo, antes da Era Comum, o profeta Isaías, ele mantém descrito isso nos manuscritos, lembrando dessa mensagem em um momento em que Deus manifesta uma visão a ele, que era filho de Amós, no tempo dos reis de Jerusalém, conhecido como rei Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, homens que infelizmente estavam corrompendo o parlamento da época, corrompendo a política da época. O povo já estava num estado mais corrompido. Você olhava Israel nessa época de Isaías, era igual já às outras nações. Não havia diferenciação, não havia bons costumes, não havia boa tradição. O povo já estava corrompido, o povo já estava numa lama de roubos, de furtos, de adultério, numa situação tão grave que já não lembrava-se mais das leis de Deus. Então Deus usa lá o profeta Isaías e diz para eles o seguinte: ai de vocês, cidades, ai de vocês, povo carregado de iniquidade. A palavra iniquidade no hebraico, para quem não sabe, é ainomia no grego, tá? No grego, ainomia, contra, homos, lei. Então ele diz: ai de vocês, povo carregado de iniquidade, povo que está carregado de pecados que é contra a lei do Criador. Então aqui já está o alvo direto de Deus falando para a nação de Israel naquele momento, o porquê eles estavam passando uma situação que hoje em dia é bem parecida com nossa pandemia, com fome, doença, inflação, o povo despencando, um passo para frente e 3 para trás. Então o povo estava dessa mesma forma. Mas aí ele dá a resposta. Por quê? Por causa da iniquidade. E o mais interessante, irmãos, eu via muitas pessoas reclamando, eu mesmo reclamando dos nossos governantes em questão de falta de às vezes até de inteligência. Eu, na minha opinião, humilde opinião, quem sou eu para falar alguma coisa a mais, eles que estão lá, né, no Conselho Nacional, nas câmaras, eles que conseguem resolverem as situações como os líderes da nossa nação, mas na minha humilde opinião, eu fiquei pensando o seguinte: por que fazer um lockdown total ao ponto agora de deixar todo o povo parado dentro de casa, sem poder trabalhar, se resguardando? E é bom, eu entendo, é necessário, porque tem muita gente morrendo. Quantas pessoas em um dia morrem? É contada só em São Paulo, mais de 300 pessoas num dia. Ou seja, o que estão morrendo num dia em São Paulo é o que se morre em 30 dias em Portugal toda. Então a questão é: o que se poderia fazer? Eu, na verdade, como professor, a gente que ainda dá aula online e tudo mais,
chega até a ficar interrompido para poder, porque não só eu, mas existem os alunos também que infelizmente trabalham e por serem desempregados, saírem do seu trabalho, outros que trabalham para si mesmo, que não podem agora, por causa dessa situação, acabam não tendo nem condições de estudarem, de fazerem mais nada, e a gente está dizendo, e agora? O nosso coração está fraco, nós estamos desanimados, parece que isso não vai acabar. Outros têm fé, eu tenho fé, e isso irá acabar. Mas a questão é, isso é mão de Deus ou é mão dos homens? A minha resposta é simples. Isso é a ganância do homem. Isso é a mão do próprio homem. Mas Deus permitiu sim. Deus acabou de mesmo dizer. Para que mais eu castigaria vocês nas suas iniquidades, sendo que vocês já estão cheios de enfermidades? Os seus pecados atingem a vocês mesmos, e não a mim, diz o Senhor. É assim que ele diz na sua santa palavra. Os nossos pecados não atingem a Deus. Nossos pecados atingem ao nosso próprio ser, a nossa vida, a nossa família. Ela acaba fazendo com que a gente fique ofuscado, sofrendo pelos nossos próprios delitos. Deus não é alcançado com nossos pecados. Então é por isso que eu te falo, para que Deus castigaria? Não. Ele deixa o homem no seu livre-arbítrio. Para quem não sabe, livre-arbítrio não é uma coisa boa. Livre-arbítrio, na qualidade da sua palavra, significa o poder de desacatar ao superior, ao Criador. Alguns falam, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho liberdade. Livre-arbítrio não tem a ver com liberdade. Livre-arbítrio tem a ver com o poder de desacatar Deus. Deus criou céus, criou terra, criou animais, criou vegetações, criou anjos, demônios, todos os seres angelicais, criou o nosso Messias e Yeshua, criou tudo do bom e do melhor maravilhosamente, mas só tem um ser que ele criou perfeitamente segundo a sua imagem e semelhança, e esse é o único ser em toda a sua criação que Deus deu o direito, a permissão, o poder de livre-arbítrio, de desacatar a Deus, e esse somos nós, os homens. Então a questão é, nós estamos sofrendo isso que, para mim, infelizmente, uma guerra silenciosa, né? Acabou ofuscando, atingindo a toda a população do mundo inteiro. E tudo isso por ganâncias. Infelizmente, pelo desejo do poder, onde a gente acaba derrubando um, pisando em outro, para poder ficar acima e de pé. É o que, infelizmente, a gente passamos todos os dias da nossa vida. Porém, eu vi muitas pessoas, eu no meu trabalho, pessoas ofendendo, né? E ofendendo com palavras pesadas, xingando ao nosso presidente, xingando ao nosso governador. Querendo ou não, eles são presidente e nossos governadores. E as ofensas eram muito pesadas. E eu comecei a lembrar de uma passagem, né? Uma passagem em Romanos 13. E Paulo diz assim, olha, todos devem obedecer às autoridades do governo. Não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades existentes foram colocadas onde estão por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade, resiste ao que Deus instituiu. E os que resistem trarão juízo sobre si mesmos. Se nós lemos também a carta, a epístola, né, de 1 Pedro, no seu capítulo 2, versículo 13, está escrito, sujeitai-vos, pois, a toda instituição humana, as autoridades por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas, como para louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Deus, e pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Eu quero deixar até bem patente o seguinte, nem todos dentro de uma área política eu sou a favor ou também sou contra. Eu não vou deixar aqui, diante desse vídeo, dizendo eu sou a favor de A, eu sou contra B. Quem me conhece sabe para quem eu sou a favor, eu sou contra. Mas eu fiquei pensando no seguinte, não temos como lutar. Temos como lutar pelas nossas causas, pela nossa democracia, mas não temos como lutar contra nossas autoridades. Tem que haver respeito. E isso é bíblico. Isso já é regra, mandamento apostólicos. Que nós começando assim já vai começar a dar certo. Agradando a Deus, Deus se agrada de nós. E Ele agradando-se de nós, com certeza as coisas começam a melhorar. E a questão é, eu pensei, poxa, nós estamos entrando num estágio, como está escrito lá no livro de 2 Reis, uma história
no capítulo 6, na época do profeta Eliseu, em que a cidade de Israel, ali em Samaria, começou a ser cercada pelos sírios. E eles fizeram um cerco na cidade toda, onde o povo começou a passar tanta fome, que não tinha mais água para beber, não tinha comida para comer, não podiam sair para trabalhar, porque se saísse o inimigo estava do lado de fora para prendê-los, escravizá-los ou até matá-los. Se ficasse dentro da cidade já não tinha mais o que comer e que beber. E se você estudar, estudem aí 2 Reis capítulo 6, você vai ver aqui a história é forte, uma história triste, mas que nos ensina algo. O título é Os 4 Leprosos. Você vai ver sobre esse título, você vai ver que interessante. E ele fala que o povo começou a passar uma fome tão grande, começaram a comer esterco de pomba, cabeça de jumenta. E para piorar, quando acabou os jumentos, quando acabou o esterco de pomba na cidade, eles começaram a beber a própria urina para sobreviverem. E o pior é quando entra na história, no momento em que, segundo as escrituras, uma mulher vai cozinhar o próprio filho para comer, para sobreviver. Tá parecendo a nossa história. Dentro de casa, sem poder trabalhar, essa pandemia atingindo e matando milhares e milhares de pessoas. E o interessante, se você ler o capítulo 6, versículo 24, nessa história onde o rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, onde ele cercou a cidade, no versículo 26, tem uma passagem onde o rei de Israel está passando pelo muro e uma das mulheres grita dizendo: Senhor, nos acode-nos, Senhor, ajuda-nos. Então, o próprio rei olhou para ela e falou assim: se Deus, o nosso Senhor, não te acode, não te socorre, quem sou eu para te socorrer? E aí ele pergunta para a mulher o seguinte: o que tens? E a mulher responde: olha, esta mulher entrou num acordo dizendo para mim o seguinte: dá o teu filho para que hoje nós comamos e amanhã comemos o meu. Então nós matamos o meu filho, cozinhamos o corpo do meu filho e comemos. No outro dia eu disse: dá o teu filho para que comamos. Então ela escondeu. E aí a Bíblia diz no versículo 30 do capítulo 6 que, tendo o rei ouvido essas palavras, a palavra da mulher, rasgou-se as suas vestes quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia pano de saco no corpo, sobre a sua pele. Pano de saco era um pano bem grosso. Já viram aqueles sacos de batata da cor preta? Então, pois é, um pano de saco mais ou menos daquela forma era colocado no corpo. Todo judeu, todo hebreu colocava em sinal de humilhação, como um jejum de demonstração a Deus que se arrependeu de falhar, de não guardar as leis de Deus, de desacatar ao Senhor. Então aí a Bíblia vai nos ensinar que esse povo começou a se humilhar diante de Deus. Mas de repente Deus usa o profeta Eliseu e diz que Deus mudaria o cativeiro do povo. O povo se humilhou. Então eu quero dizer uma coisa: ao invés de nós ficarmos atacando as nossas autoridades, ao invés de nós ficarmos gladiando-se um com o outro, a primeira coisa que devemos fazer é se dobrar de joelhos diante do Criador. Começarmos a falar com Deus: Senhor, eu me arrependo das nossas falhas, eu me arrependo dos nossos pecados, com o que estamos cometendo contra a sua palavra, a falta de comunhão, de união, de sinceridade, de justiça. E assim o Senhor começa a contemplar, ele começa a ver o seu desejo de se converter ao Senhor. Então, se ninguém faz, começa por você. Nós temos que começar a nossa parte. Esse vídeo eu queria fazer nesse momento, esse vídeo para que você tenha consciência de que temos que se unir para entender que ainda há uma chance de mudarmos a história e o cativeiro através do nosso amor diante de Deus. E quero dizer uma coisa: se eu estivesse no parlamento, se eu estivesse no Congresso, se eu fosse um dos políticos, eu poderia lançar uma tese, né? Hoje mesmo eu estava falando com alguns clientes meus no trabalho, eu disse: olha, infelizmente foi uma grande falha de nós recebemos esse lockdown. Tá difícil agora ficar em casa sem poder trabalhar. Ao invés de dar o lockdown para todos, eu pensei: por que o governo não lançou uma questão em que aqueles que transgredissem, aqueles que não obedecessem à lei, que andassem sem máscara, fizessem essas festas clandestinas, que infelizmente é o que está ocorrendo em toda a nossa região, em São Paulo, e não só na grande São Paulo, em todos os lugares, até no interior de São Paulo. Ao invés de fazer um lockdown para todos que gostam de trabalhar, que estão respeitando, por que não trabalhou numa questão em que punisse aos que estão desacatando? Por que não puniu aqueles que estão fazendo festa clandestina, em bingos anônimos, adentrando recintos locais de aglomeração? Por exemplo, lembra que houve
um baile da terceira idade, que passou no jornal, muitos de vocês assistiram. Baile de terceira idade, muitos velhinhos lá, coisa bonitinha, só que aglomerados, trazendo doença. E nesse momento, mais da metade no hospital morrendo. Porque se essas pessoas cometerem isso, por que o governo não lançou uma questão de bloqueio dos documentos? Por que não bloqueia o CPF? Por que não bloqueia a aposentadoria? Olha, você vai estar transgredindo? Você quer fazer aglomeração? Tudo bem. Seu CPF, sua aposentadoria vai ser bloqueada. Ah, mas eles vão sobreviver como? Exatamente isso. Se eles não pensarem em quem quer ficar vivo e não pegar a doença para morrer e tem trabalhos para trabalhar, então por que não pensou antes de fazerem festa clandestina? Antes de curtirem a vida sem pensar no que está acontecendo. Então o certo era, bloqueia suas aposentadorias. Os mais jovens, bloqueia seus fundos de garantia, seu INSS. Faz um bloqueio, porque o governo tem autoridade para isso. O governo tem poder para isso. Ele pode bloquear os seus bens. Se a Polícia Federal pode bloquear, se ela pode vetar uma ligação de qualquer pessoa por questão de provas, qual prova mais teria se pegasse hoje o governo e os fiscais pegassem as pessoas que estão desacatando a lei na questão do momento desse de pandemia? Então, bloqueando seus documentos. Ah, o jovem não trabalha, tem jovens que não tem nem fundo de garantia, mas os pais têm. Bloqueio dos pais. E aí eu queria ver como é que eles teriam até dinheiro para mais tarde depois fazer uma festa clandestina. Então, infelizmente, seriam projetos que poderiam ser colocados lá. Mas infelizmente não foi. O que foi colocado é lockdown. Fechamento agora da fase vermelha para a fase emergencial, fase roxa. Então, só tenho a dizer uma coisa. Já que entramos nisso e nisso agora estamos, e a partir do dia 15 ao dia 30 de março vai ser esses 15 dias de luta, só peço que vocês orem ao Criador. Vamos se unir em oração ao Deus Jesus. Vamos voltar para a palavra de Deus. E aí Deus voltará para nós. Vamos sujeitar e respeitar as nossas autoridades. E vamos deixar que Deus trabalhe conforme a sua vontade. Isso aqui é uma mensagem que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. Peço que vocês assistam ele todinho, vocês não vão se arrepender. E deixe seus comentários. Pode deixar seus comentários, fazer as suas perguntas aqui no nosso canal da Torá Viva. Tá? Se vocês concordam, eu acho que seria bem melhor fazer a restrição e o bloqueio de documentações de quem transgride a lei do que aqueles que deveriam agora todos pararem, até mesmo de trabalhar para poder ficar resguardado dentro de seus lares sem o necessário dinheiro do trabalho. Mas é isso aí. Não se esqueça, mais uma vez pedindo para vocês aí, não se esqueça de curtir o nosso canal, dar um like, se inscreva sobre ele, ative o sininho para vocês poderem receber as nossas notificações e digo para vocês mais uma vez, orem ao Criador. Vamos sujeitar a nossa autoridade, orar para que Deus visite as nossas autoridades, nossos presidentes, nossos governadores e possa mudar esse quadro do nosso Brasil e de todo mundo, ok? Um abraço para vocês, shalom, shalom.